Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Dia 2 de novembro, conhecido como o Dia dos Finados. Data em que muitas pessoas vão visitar túmulos nos cemitérios, relembrar de forma mais intensa os entes que já partiram. Viver um luto, em geral, é algo difícil. Ficar longe das pessoas que amamos nem sempre é uma tarefa fácil. A falta da presença física, da voz, do riso, pode trazer muita dor. Muitas pessoas conseguem passar pelo processo de forma mais natural. Outras precisam de um suporte de um profissional para aprender a lidar com essa situação. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o psicólogo junguiano Daniel Campos Cavalcante. Olá, Daniel. Olá, Renata. Seja bem-vindo ao Band Entrevista. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Hoje, Dia dos Finados. Muitas pessoas, vão de forma mais enfática ao cemitério. Ter mesmo ali, talvez, aquele contato que, enfim, cada um sabe, o que é importante para si. Queria começar essa entrevista perguntando para você o que é o luto. O luto é uma experiência afetiva, natural, da criatura humana e que todos nós, em algum momento da vida, vamos experimentar algo nesse sentido e que, nesse estágio afetivo, nós passamos por algum tipo de perda. E isso não necessariamente está ligado a um ente que nós gostamos. Hoje estamos falando de finados, mas não necessariamente às vezes é uma pessoa, um ente amado. Pode ser um objeto, Perfeito. um animal, algo que tem uma importância muito grande na nossa vida e que diante dessa perda aparente, dessa separação, nós podemos entrar em ciclos emocionais que caracterizam o luto. Às vezes passando por raiva, depressão, tristeza, revolta, aceitação. E isso a depender de cada personalidade que experimenta esse momento da perda. É importante a pessoa vivenciar essa dor? Sem dúvida alguma, porque como é um estágio, um rito de passagem, de transição, ele vai gerar uma transformação na personalidade que vai exigir adaptações tanto internas, afetivamente, quanto externas, para a realidade que nos cerca. E à medida que o indivíduo faz esse processo com a plenitude que ele precisa ser passado, ele passa essa fase, ele ultrapassa essa fase. Então ele vai para uma nova etapa e vai se adaptar de maneira mais adequada. E não necessariamente, quando digo isso, é viver sem um estado de felicidade plena, mas um estado adaptado, mais criativo, que vai exigir esforço para que o indivíduo se adapte para essa fase de transição que ele passou. A dor, ela é normal no nosso processo, de amadurecimento, de crescimento. Só que a gente, em geral, a gente quer fugir dela também. Acho que é um processo natural também, Então, existem alguns mecanismos de negação ali, onde a pessoa, seja essa perda de uma situação, de uma outra pessoa, enfim, se ela não vivenciar esse processo que você está dizendo, que é um processo natural, pode, num processo de negação, ela pode pular, digamos assim, essa etapa hoje, mas em algum momento, necessariamente, ela vai ter que aprender a lidar com isso? Sim, é como se gerasse um aprisionamento afetivo a esse momento. E a pessoa fica revivendo aquele processo e não ultrapassa aquela fase. Então ele fica acontecendo na vida da pessoa e, de alguma forma, ela pode estacionar naquele estágio e aquilo gerar efeitos de maior sofrimento. Porque, na grande maioria das vezes, quando nós passamos de maneira adequada por esses ritos de transição que a natureza nos exige, nós experimentamos um sofrimento momentâneo e logo nos adaptamos. Quando de alguma forma nós tentamos nos evadir dessas questões, dessa dor, nós temos uma tendência a perpetuar a dor, que poderia passar caso nós desenvolvêssemos capacidade de enfrentamento para aquilo. E muitas vezes, nessa tentativa de fuga, nós desenvolvemos outras doenças, como, por exemplo, que às vezes pessoas que buscam sanar de alguma forma determinados sofrimentos de perda, na toxicomania, no suicídio, que são maneiras, vamos dizer assim, desadaptadas de enfrentamento da vida e que geram sofrimento não só para a pessoa, como para quem está ao redor. Porque, por exemplo, quem de alguma forma desenvolve uma comorbidade, que é uma doença que acontece junto de outra doença, por exemplo, uma pessoa que tem depressão e para enfrentar a depressão ela desenvolve um alcoolismo, ou ela passa a usar uma medicação excessiva,
ou qualquer outro tipo de droga de maneira mais intensa, ela começa a não ser só um sofrimento para ela, mas as pessoas que estão em volta. E que terão que assumir a vida dessa pessoa que não mais está dando conta das funções naturais da vida. Né? Então é natural, é essencial para viver o luto, experimentar esse luto, porque é um rito da vida. E é essencial passar pelos ritos que a natureza nos impõe, né? É claro que cada um é um universo particular, mas a gente pode falar, Daniel, de um prazo para viver esse luto? De um tempo? Há algumas escolas, né, da psicologia, algumas vertentes da psiquiatria, às vezes estabelecem esses indicadores temporais. Eu tenho para mim, na minha experiência clínica, que o tempo é o tempo da alma, é o tempo da personalidade de cada criatura, né? Eu costumo falar que é muito semelhante ao conto de fadas, né? E o conto de fadas, ele não tem, o conto de fadas ou mito, ele não tem um tempo cronológico. É atemporal, né? É atemporal, como, por exemplo, quando nós vamos contar uma história que entra num curso cronológico, nós falamos, aconteceu em 1999 e começamos a história. Na alma era uma vez. É verdade. Né? É o tempo do era uma vez, ou seja, é atemporal, não tem um dia marcado, e só a alma pode dizer. O momento de sair disso, quando eu digo alma, eu digo personalidade, a psique, né? Não numa conotação religiosa, mas no sentido de trazer esse tempo da alma, da psique, da personalidade, para que ele aconteça no tempo que ele precisa. Mas aí, por exemplo, se a pessoa demorar anos, é claro que você está falando, cada um sabe a sua dor, sabe a forma de lidar com aquilo. Mas quando é que a gente percebe, não, eu preciso da ajuda de um profissional porque eu não estou sabendo lidar com isso? Essas características é importante a gente observar quando há perda de capacidade funcional. Né? Quando você tem uma perda na vida, termina um relacionamento, uma morte, perdeu alguma coisa que você amava muito, alguém ou algo que você tinha um afeto muito importante, e o indivíduo começa, por exemplo, a perder a capacidade de trabalhar, né, a adotar comportamentos autodestrutivos. Uso de álcool, de drogas. Que é uma fuga, a gente pode dizer? É uma busca de um enfrentamento, mas que vai gerar mais sofrimento, né? É desadaptado, vamos dizer assim. É algo que ele minimiza, mas paga-se um preço muito alto, né? É como se fosse uma diminuição do sofrimento, mas muito curta, né? Ela é relâmpago, ela vai, acontece, dá uma satisfação de sanar aquele sofrimento de maneira momentânea, mas paga-se um preço muito alto por esse tipo de busca adaptativa em relação ao sofrimento. Então, quando nós começamos a observar que o indivíduo teve uma perda, passou por um processo de perda, e ele está perdendo capacidade funcional, nesse momento, aí sim seria a hora de buscar uma psicoterapia, um tratamento medicamentoso, né, coadjuvante a esse processo. Deixando de trabalhar, de namorar, de se divertir, de ter saúde física, porque a gente começa a somatizar as emoções. E adoece, né, fisicamente. E adoece fisicamente. Beleza. E a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar, mandando aí as suas sugestões, comentários. Anote o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido. Não sai daí que eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o luto. O nosso convidado é o psicólogo junguiano Daniel Campos Cavalcante. Daniel, você chegou a falar aí que existem certas fases de vivenciar mesmo esse luto, essa perda, né? E aí eu me lembro que em alguns momentos já vi alguns comentários nesse sentido, de pessoas que vão ao velório, ao enterro de alguma pessoa conhecida e vem algum ente, seja o marido, a esposa, a mãe, que não tem, de repente, aquele pranto, aquela situação que a gente costuma esperar, o que é um preconceito também, né? Porque cada um sabe a sua forma de vivenciar a dor. Mas isso é uma forma também, existe nessa etapa uma negação do que está acontecendo? Ou como as pessoas falam assim, não, a ficha vai cair depois? Sim, sem dúvida, né? Existem pesquisas, né? Uma que merece destaque são as pesquisas da doutora Elizabeth Kübler-Ross, que ela traz os seus estudos a respeito do luto, e ela fala que uma das fases, né, do processo de luto pode vir a ser a fase da negação, né, no qual o indivíduo está passando por um sofrimento de grande magnitude
e a forma de negar a realidade daquele sofrimento, da existência daquele acontecimento, ou de até mesmo de sufocar essas emoções por determinado período, faz com que ele se adapte ao contexto, né, de sofrimento que ele está passando. Então, falando numa linguagem popular, né, seria a ficha vai cair depois. Sim. Né? Em algum momento a pessoa vai entrar em contato com esse afeto e chega a desmoronar, vem as lágrimas, em um processo posterior a isso. Às vezes é até necessário passar por um processo psicoterápico para entrar em contato com essa dor. Porque, como a gente falou, é necessário entrar em contato com essa dor. É necessário vivenciar esse luto. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Assim, da mesma forma como a gente passa pelo nosso aniversário, pela festa de 15 anos. Né? Ritos, né? São ritos. Da mesma forma que a gente faz a formatura da faculdade, os ritos, eles indicam transformações. E não necessariamente transformações são ganhos aparentes que a personalidade precisa experimentar com necessidade de prazer ou alegria. Mas são ritos também que nos ensinam a nos separar, que é fundamental para a vida. As frustrações, as separações, né? E nós precisamos desenvolver essas habilidades, porque a vida exige isso em algum nível, né? Em vários níveis. Talvez a vida é muito mais feita de separações do que de ganhos, né? É verdade. E isso traz um grande aprendizado também, né? Sem dúvida. Que muitas vezes a pessoa entra em contato consigo mesmo diante desses mecanismos ou dessas situações que a vida nos coloca, né? Sem dúvida alguma. Os processos de passagem, os ritos de passagem, eles são pontos de transformação na nossa vida e que nos colocam em contato com a personalidade. É o momento em que saímos de casa, isso psicologicamente é muito importante, né? Essa autonomia que a gente busca da separação da personalidade dos pais. O momento, por exemplo, que uma jovem comemora o seu aniversário de 15 anos, se apresentando de uma maneira diferente para a sociedade, o estado que ela vai se encontrar de relacionamento com a sua vivência de gênero. Então, tem todo um impacto o rito de passagem, né? Ele não só alcança o jurídico, como alcança a personalidade como um todo, como, por exemplo, a morte de alguém. Sim. Né? Que não é diferente. Quais seriam as outras etapas que a gente poderia citar nesse processo? Segundo Kübler-Ross, as etapas que são mais gerais, que são mais comuns, né? Não podemos pegar isso como uma regra que ocorra sempre, mas são as mais características, as mais arquetípicas, é a fase da negação, que o indivíduo passa logo decorrente do evento. Depois o indivíduo passa por um estado de raiva, né, de revolta em relação àquilo. Logo posteriormente ele entra num estado de barganha, onde nós vemos muitas vezes acontecerem rituais religiosos, oferendas, promessas que vão entrar nesse estágio, é bem característica desse estágio. E um outro estágio que seria caracterizado por um núcleo mais depressivo, com tintas bastante depressivas, e até que chegando num processo talvez de finalização, seria um processo de aceitação do luto, né? De aceitação da perda. Né? E tudo isso é muito relativo, porque tudo isso depende da estrutura de personalidade de cada indivíduo para suportar essas separações, né? Que a vida nos impõe. Sim, é verdade. Existem algumas situações que talvez, fala-se, né? A gente é difícil a gente mensurar a dor de alguém, mas que a perda de um filho seja um dos processos mais dolorosos que existem, né? Até porque existe um ciclo, teoricamente, que é natural, né? Dos filhos enterrarem os pais. Sim. E não o contrário, né? Então, quando há essa inversão da natureza, obviamente que é um processo mais difícil. E muitas vezes eu conheço casos, assim, de mães que aí tem os outros filhos que reclamam, né? Não, mas eu tô aqui, eu tô vivo, e ela fica, né, naquela dor, naquela situação difícil. É uma situação também muito delicada essa, né? Sem dúvida alguma, né? Porque o papel da maternidade vai sofrer um abalo, né, ao ponto de não conseguir, de alguma forma, ultrapassar aquela dor ou se demorar em algum nível nela. Isso vai exigir uma readaptação também dos filhos, né, do marido em torno desse problema. E, sem dúvida alguma, muitas vezes, né, as pessoas que estão em volta experimentam, né, ocasiões como essa, até como o caso de abandono, né? Sim. Onde o pai está presente, a mãe está presente fisicamente, mas Sim. afetivamente
não consegue estar mais presente. Então, afeta a dinâmica da família como um todo. E é verdade. E os outros, muitas vezes, têm dificuldade em lidar com isso. Então, você vê, às vezes, casamentos que são desfeitos por não saberem, as pessoas que estão ao lado, às vezes, não sabem como lidar com a dor daquela outra pessoa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes, somente o olhar, né, e o encontrar com a esposa ou o esposo, lembra o filho. Às vezes o filho era muito parecido com o pai, né? Aí olha o rosto do pai e lembra do filho, e isso acaba gerando uma separação, né? Em razão dessa dinâmica que vai se estabelecendo e da magnitude que o luto vai ganhando em torno disso e da não ultrapassagem dessas fases, né? Do não se avançar nesses estágios emocionais aí. E como que esse processo terapêutico, a psicologia, a psicanálise podem ajudar? Como que esses instrumentos podem ajudar essas pessoas, Daniel? As psicoterapias como um todo, né? Apesar de eu me posicionar na escola junguiana, mas todas as psicoterapias elas contribuem de um modo ou de outro para o processo de superação dos sofrimentos da vida. E a psicanálise, né, a psicologia analítica, o behaviorismo, as escolas humanistas existencialistas, elas vão trazer a contribuição no sentido de não levar um indivíduo a um estado de felicidade plena, como se ele nunca fosse passar por processo de dor na vida, mas desenvolver a sua capacidade criativa de se adaptar aos processos inevitáveis de dor que a criatura humana precisa passar. Então, não é levar um indivíduo a um estado de prazer pleno, mas de criatividade, para que à medida que as dores da vida vão evocando os desafios adaptativos internos e externamente, o indivíduo tem o máximo de recursos para continuar vivendo sem se autodestruir nem destruir as pessoas que estão em volta. E isso não envolve necessariamente estar em uma abundância de felicidade, mas apesar de continuar vivendo. É verdade. Verdade. Olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 999769204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o luto. O nosso convidado é o psicólogo junguiano Daniel Campos Cavalcante. Daniel, esse processo de luto, essa dor que essa perda pode ocasionar a essa pessoa, isso pode levar a um processo depressivo? Sim, pode. E não é um caso raro de acontecer, né? O processo de luto, quando nós começamos a ver aquela tristeza que seria natural, os sentimentos de saudade que nós temos em relação, por exemplo, quando perdemos alguém, começar a se tornar, por exemplo, insônias, aumento ou perda de peso, perda de libido, né? A pessoa perde o prazer em atividades que ela anteriormente tinha prazer em realizar, então ela vai perdendo a sua capacidade funcional, aí vai caindo num quadro de depressão, a pessoa vai entrando em um processo depressivo. E aí necessariamente é o que a gente estava falando, né? É o caso de buscar essa ajuda, sim, né? Sem com dúvida, um profissional. Sem dúvida. Porque você falando aí, eu me lembrei de alguns casos de histórico familiar, onde você tem um membro da família que se suicida, e aí você tem história que se repete, que outras pessoas também cometem esse suicídio. Sim. A gente pode dizer que esses suicídios, eles estão interligados? E a gente pode dizer também, é claro que cada caso é um caso, mas que muitas vezes a pessoa não soube lidar com aquela dor, com a dor daquela perda, e isso também pode gerar ela a cometer esse suicídio? Geralmente, em casos como esse, a gente fala de um problema transgeracional, né? Ele é um aspecto que alcança a psique familiar, né? A estruturação como um todo e a dinâmica familiar vai produzindo, a interação entre os membros da família vão gerar processos de adoecimento, não só dentro da família, como os processos dessa psique que se desenvolve nesse núcleo familiar para se adaptar para a vida. Então, é muito comum esses casos de doenças psicológicas ou psicopatologias acontecerem de maneira transgeracional. Você tem um pai que fica doente, um filho que na sequência vai ficar doente, então vai contando uma história familiar psicológica e que se repete. São dinâmicas psíquicas que vão passando de geração em geração. E isso, obviamente, a gente não pode descartar os casos que alcançam já uma biologia
um neuropsiquismo aí que também pode ser afetado. Né? Mas o que é importante a gente passar essa mensagem para as pessoas é que você tem aí a psicologia, enfim, a psicanálise, que são instrumentos que podem ajudar essas pessoas, porque eu penso que num processo de luto, dependendo da dor, talvez o pensamento de suicídio, de desaparecer, pode entrar na vida daquela pessoa, né? E aí, mais do que nunca, entra essa necessidade de um apoio externo, de um profissional, porque aquela dor, ela vai passar, né, Daniel? Não que você vai esquecer do seu ente querido, não é isso, ele vai estar sempre presente, mas não aquela dor permanente na alma. Sim, é justamente usar toda a capacidade criativa da alma, inclusive de utilizar a própria energia destrutiva para criar, para fazer personalidade, para fazer vida, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, a ideação suicida como um processo criativo e simbólico, ele pode ser usado de uma maneira muito criativa na arte, ele pode ser usado em processos religiosos, em outros contextos que essa mesma feição que aparece no suicídio, ela vai ser adaptada para produzir personalidade de maneira muito mais adaptada. Então, nós costumamos falar que existem pessoas que têm uma personalidade, vamos dizer assim, mais robusta, porque são mais criativos na hora de viver. São pessoas que têm, independente de qualquer tipo de religião, mas a religião é um contexto muito importante de adaptação, independente de qualquer questões de crença de existência ou não de determinados entes metafísicos. Mas o que é importante a gente pensar é que pessoas, por exemplo, que têm uma vivência religiosa, elas podem ter uma capacidade de enfrentamento da vida mais robusta, uma criatividade maior. Porque os núcleos religiosos é um lugar de criatividade da personalidade. E de suporte, né? E de suporte, de enfrentamento, né? De fortalecimento de vínculos relacionais verdadeiros, né? Profundos, que na hora da dor influencia muito na ultrapassagem do processo do luto, né? Desde a pregação de um templo, a um trabalho social, né? O olhar para a dor do outro que sofre, também são processos de adaptação e de enfrentar a própria dor. E o contexto religioso, ele oferece muito isso. Por exemplo, pessoas que têm uma tendência à arte, né? À música, à escultura, à pintura, que a gente costuma até falar na psicologia do processo de arte-terapia ou arte-cura, né? Quantas pessoas não se curaram pintando, escrevendo, desenhando, né? Que são processos muito mais criativos que destrutivos. Sim. Né? A gente pode dizer que cada um de nós tem esse poder e essa força de renascimento e de recuperação interna? Sem dúvida alguma. É um tema universal, né, da personalidade humana, essa capacidade de morrer e renascer. E quantas vezes nós não fazemos isso dentro dessa única existência, né, dessa mesma existência? Nós tantas vezes não passamos por mortes simbólicas e renascimentos, né? Os próprios ritos de passagem, né? Quando nós envelhecemos, quando os filhos saem de casa, né? Quando, né, de alguma forma nós concluímos um curso, né? Alguém morre, alguém fica, um lado nosso morre no passado e uma nova etapa da nossa vida nasce em algum momento. Então, nós analisarmos esse contexto de morte, vida, perda e ganho como processos simbólicos, ele se torna um grande processo criativo de enriquecimento da personalidade. Por isso que é muito importante saber perder. É verdade. É fundamental. Aprender a lidar com a frustração. Exato. E com o desapego também. Exatamente. A alma cresce com isso, né? Cresce em todos os níveis, né? Maravilha. Daniel, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que te agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com você. Foi, tenho certeza que a gente conseguiu ajudar muitas pessoas que passam por esse processo doloroso e, como você falou, é o rito, é uma passagem, isso também passa, né? Sem dúvida. Muito obrigada, Muito obrigado, viu? Renato. E o Band de Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu espero você. Tenha uma excelente semana. Até mais. Tchau, tchau.